Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao mais um DevSecOps Podcast. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Marcos Santos. E hoje Benhur. temos uma... Benhur é vagabundo, Benhur. né, cara? É um vagabundo. Salário em dia, deu aumento esses dias aí que pediu aumento do salário. E não vem gravar, cara. Aí É difícil, né? deu É aumento, difícil. o cara saiu de férias aí. Foi isso, Então, cara, foi isso. Acho que eu vou reduzir isso. o salário dele e ele volta a aparecer gravar. Mas o Benhur nem respondeu, a gente não escolheu a agenda, né? Porque provavelmente a gente marca pra gravar com ele na próxima. Inclusive, a agenda é sempre complicado pra gente. Mas Sim. hoje temos um convidado ilustre. Sabe por que ele é um convidado ilustre, Marcos? Porque este podcast que vos fala começou com ele, exato. Ele, o nosso grandíssimo, que também jamais poderemos esquecer, Rodrigo Balbino. Mas era o elenco, aquela história, né, da formação oficial da banda, né? Começou comigo, com o Rodrigo e com ele, que a gente vai falar já quem é. Quem tá no YouTube, obviamente, já tá vendo a carinha dele. Mas quem tá vendo só no áudio ainda não tá vendo. Antes da gente falar um pouco do nosso convidado e do tema de hoje, vale lembrar que o DevSecOps Podcast tem o apoio e o suporte da Nova 8, da Snyk, que é a distribuidora oficial do Snyk no Brasil. E da Purple Bird Security, que eu sempre esqueço, hoje eu não tô com a minha colinha aqui, então não consigo lembrar todo mundo na ordem. A Gold Security, a Digital Oak, também são os nossos parceiros, estão sempre ajudando a gente aqui a suportar todos vocês aí com AppSec e soluções de cibersegurança. Pessoal, é um episódio bacana hoje, porque a gente vai falar um pouquinho sobre cloud, vamos falar um pouquinho de segurança em cloud, custos, enfim, uma série de questões aí abordando esse tema. Mas é legal o convidado de hoje, daqui a pouco ele vai se apresentar aí para vocês, se reapresentar para vocês, na verdade, porque, como eu falei, o Vini, que tá aqui com a gente hoje, começou o podcast, então o elenco original era eu, o Rodrigo e ele, e a gente começou o podcast, se eu não me engano, o Vini gravou a primeira temporada inteira, não lembro se a gente foi na... Se a produção puder puxar aí pra gente, a gente vai saber disso. Mas eu acho que o Vini ainda gravou a segunda temporada, ou parte da segunda temporada, ou só a primeira, enfim. O importante é que tá aqui de novo. Vini, obrigado aí pelo tempo, a gente sabe que a agenda sempre é corrido. Se reapresente aí pra galera, a gente já te conhece, mas se reapresente aí pra galera, fala um pouquinho de você. Bom dia, pessoal, eu aqui de novo. Um dia o filho bom, a casa entorta. Estamos de volta aí, né? O convite do Cássio aí, a gente estava conversando, relembrando os bons tempos aí, né? Muita coisa passou desde que a gente criou esse podcast lá atrás, bem legal a evolução dele. Acompanho, né, os episódios aí sempre que é possível. Bom, cloud, né? Sempre foi minha vida. Já naquela época a gente já falava muito sobre cloud, sobre DevOps, né? Então continuo nessa base. A infraestrutura nunca esqueci, sistemas operacionais é a minha vida, né? Mas sempre a gente tem que colocar a cabeça nas nuvens, e é onde a gente está hoje. Não é mais tão a hype do momento, né? Hoje a gente fala muito sobre IA, mas a nuvem ainda continua muito forte aí. Então, prazer imenso estar aqui de volta. Boa, boa. E a pergunta já para começar, é Linux ou Windows, Vini? O que é melhor? Então, né? Só para aquecer. Bom, eu vim da época das janelas, né? E nas janelas trabalhei muitos anos, foi meu ganha-pão durante muitos anos. Mas hoje muito mais software livre, até por questões de custos, questão de usabilidade também. O Windows tem seus fortes, né? Muito forte ali na parte de gerenciador de arquivos, acho que é muito melhor. A parte de sistema de LDAP dele é muito melhor, tá muito mais avançada. Né? A parte de e-mail deles, cara, acho que não tem serviço igual tinha o antigo Exchange, hoje o Office 365, mas o Linux tem muitas vantagens ali em parte de segurança, a parte de gestão mesmo de pacotes para você subir software, né, microserviço em nuvem, acho que está muito mais à frente nesse sentido. Então, boa. Boa, o Vini não esquivou da pergunta, Marcos, tá vendo? Você que fica aí com treta, Linux, Windows, Java, C Sharp, tá vendo? É assim que responde, cara. É assim que responde, né, prioridade, propriedade, né? Vamos começar o tema de hoje. Eu queria já começar a fazer uma pergunta, Vini. A gente sabe que quando a gente fala, inclusive segurança, né, é um aspecto importante do Linux, né? Querendo ou não, o Windows, por ser mais popular, talvez, aí minha visão, né? O Windows, talvez por ser mais popular, também chame mais atenção. Né? O atacante, ele quer causar um impacto maior e ter um ganho maior. Sim. Então, quanto mais gente usa o Windows, acaba tendo um pouco de foco maior ali. Mas, voltando para a cloud, ou começando na cloud, eu vejo que muita gente tem uma preocupação hoje, o pessoal fala de cloud hygiene.
que é o que a gente falava de hardening, né? Em on-premise, o que dá na mesma, mas que cloud, você perde um pouco desse controle. Você sabe que você tem um servidor ali, uma máquina, bom, você sabe o teu escopo. Quando você fala de cloud, você fala, caralho, velho, é muita coisa que eu tenho lá, um monte de assets, né? Um monte de coisa ali aberta, muita gente que tem acesso. Como é que eu olho para tudo isso? Como é que antes a gente falava de enxergar o parque, hoje a cloud não é mais o parque, é a Disney inteira, né? Então, como é que a gente, do ponto de vista de segurança, olha para uma cloud para falar, cara, é tudo isso aqui, que nem o Rei Leão, né? Olha, filho, tudo aquilo ali, ó, tudo que o sol toca. Como é que é isso em cloud, mano? Cara, é um pouco mais complexo, você tem que ter alguns conhecimentos muito além do que só aquela questão básica ali, colocar um firewall, colocar, né, alguns guarda-reios ali na sua própria rede, né? Cara, eu que sou dinossauro, a gente controlava o boot da máquina para não botar por disquete, para não botar por USB, né? Então era mais fácil, né? Agora, com cloud, cara, você tem que ter controles, diversas delas fornecem aí o que a gente chama de control tower, né? Controle completo ali. Você tem protocolos que você pode bloquear, você tem níveis, né? Obviamente, tudo isso envolve custo, porque dependendo de como você for contratar, quero contratar algum serviço, sei lá, um firewall da Palo Alto. Isso tem um custo extra, porque você tem o licenciamento desse produto. Quando você está no data center, você compra a caixa, ele já vem com o licenciamento, está ali. Quando você está na nuvem, você contrata isso como um serviço. Então, a maneira de olhar para a nuvem na parte de segurança, né, você contratar muita coisa como SaaS mesmo. O SaaS ganhou uma notoriedade muito maior hoje em dia do que tinha lá alguns anos atrás, e não precisa nem ir muito longe, né? Em 2018, ali, quando a gente começou esse podcast, não era tão forte o SaaS. O SaaS a gente via como pacotes Office, né, com pouca coisa. Hoje você tem software de segurança, a própria Sinqia, né, a Palo Alto, outras ferramentas de segurança, todos fornecendo serviços SaaS voltados para nuvem. E isso falando quando a gente fala em estratégias de fronteiras de nuvem, né, em boundaries ali. E internamente na nuvem você tem que ter um IAM muito bem colocado, né? Você tem que ter as funções determinadas sempre com o menor privilégio possível, né? Nem sempre a gente consegue alcançar o menor privilégio possível, né? Mas você tendo algumas metodologias como Zero Trust, entre outros, você consegue chegar a um nível de segurança legal e economizando, né? Tendo um equilíbrio entre a segurança e os custos, né? Basta ser criativo que tudo é possível. Aí, Marcos, é só ser criativo, cara. Tá vendo só? Você cara, que fala que não dá. Esse é o problema. É ser criativo nesse momento. Então, na nuvem, o pessoal cria ativos. Ó. Isso é louco. Eu vou começar. Peraí, eu vou rodar aqui, ó. DevSecOps. Começar a cobrar por cada episódio aqui. É muita filosofia, cara. Porque na cloud, e foi justamente essa pergunta, né? O pessoal, e é onde a gente trabalhou junto, né, Vini? Era um pouco sem controle, né? Então, o pessoal literalmente criava muitos ativos na cloud e a gente não tinha mais rastreabilidade. Então a gente criou, eu lembro que eu criei lá uma época um sourcezinho lá, um Pythonzinho para ficar batendo na API da AWS, vendo se tinha máquina EC2 exposta, aí tinha, reportava pro cara e tal. Então era um trabalho reativo, o que dá para fazer com políticas hoje, você bloqueia o cara de criar, é muito mais fácil, mas tem que ter uma estruturação inicial um setup inicial bem definido do que pode e o que não pode ser feito. Né? Deixa eu só fazer uma pergunta, aproveitar. Fala aí, Marcos. Que assim, eu vejo que a cloud facilitou muito a escalabilidade, né? Antigamente, faltava espaço, tinha que ir lá comprar o HD, formatar aquela porra, colocar na máquina. Lá na Santa Efigênia, Hoje em dia, a escalabilidade ficou muito mais fácil, muito mais ampla, só que a gente tem o problema de custo, né? Isso aí vai custando a mais ali no serviço e a gente tem um sistema de budget ali que você controla na AWS, no Azure, só que muitas vezes extrapola. Como que vocês fazem essa gestão, né? Para controlar o custo, mas ter uma escalabilidade legal. Você puxou uma palavra interessante, Marcos, que é uma coisa que eu defendo há muitos anos. A nuvem, ela não é barata, ela é escalável. Primeiro ponto, é isso. Né? Nuvem, quando você usa ela de verdade, você consegue sim ter ganhos, redução de custos, só que para isso você precisa literalmente de um trabalho em conjunto
de desenvolvimento, de operações e de segurança falarem a mesma língua, porque se cada um puxar para si próprio, né, é uma questão que a gente discute há muito tempo. O nosso time de desenvolvimento, de delivery, ele sabe o quanto que a aplicação dele realmente suporta. Ele desenvolveu o código voltado, por exemplo, para microserviço, que é muito falado hoje em dia, né, a gente criar todas as nossas aplicações com microserviço, rodando em um gerenciador de container que seja, Docker Swarm, Kubernetes, enfim, qualquer gerenciador de container por aí. E, principalmente, ele conseguiu testar a aplicação de forma que a gente possa escalar ela de acordo com a real necessidade, porque muitas vezes a gente escreve aplicações que não têm limites, né? Ele simplesmente vai consumindo CPU, vai consumindo memória, não sabe onde está consumindo, é uma query mal feita no banco, isso escala. Então, sempre tendo uma base de monitoramento muito bem fundamentada, que vai inclusive olhar para os guarda-reios de hardware, né? Essa aplicação está escalando X vezes. Por que ela está escalando tanto? Se a métrica dela normal, sei lá, é ficar com 2 instâncias. Vamos falar de máquinas virtuais, né? Nem falar de microserviço. Colocar máquinas virtuais, né? São 2 EC2, são 2 VMs lá no Azure, enfim. Né? E de repente ela começa a escalar para 3, 4, 5, né? Em alguns picos. Por que ela está escalando? Está tendo realmente essa quantidade, né? Então a única forma da gente saber se realmente a gente está utilizando a cloud da maneira adequada é tendo um monitoramento proativo muito forte, principalmente em questão de medir as métricas de request versus o que a máquina está demandando de verdade. Senão não tem respondido, Marcos? Acho que o Cássio deu uma travadinha, né? Aí. Mas é interessante esse tópico, porque muitas vezes eu vejo os desenvolvedores ali que eles criam ali, eles não têm noção dos requests, criam a aplicação ali, tá, a API é pra chamar, sei lá, 1000 requests por dia ali, tá chamando, começou a chamar 2000, 3000, 4000, só que aí não sabe nem o comportamento normal. E isso começa a afetar a escalabilidade e eu vejo ali só o gráfico de custo subindo, né? Pelo menos eu recebo e-mail, estourou o budget. O nego vai lá e reajusta, vai estourando o budget. E é uma preocupação aí bem grande que eu vejo, assim, principalmente com o meu gestor aqui, né? O de segurança, mas eu vejo esse pessoal de cloud ali sofrendo ali e brigando muito com os devs. A gente começou um processo de educação de desenvolvimento, né? Principalmente nesse tópico, né? Começar a explicar para eles, por exemplo, aí já voltando para o microserviço, saindo mais de VMs, né? Quanto que seu microserviço faz? A gente tem políticas de stress test que podem complementar isso e ajudar a entender qual que é a escalabilidade de cada serviço. E aí, nesse conceito, você consegue medir a quantidade adequada de recursos. Não, boa. Aproveitando que o Cássio deu um probleminha, eu queria também perguntar para você qual que é essa diferença grande de multi-cloud e de cloud híbrida, sei lá. É algo que veio na minha cabeça, porque a gente fala muito de multi-cloud ali com Google, Azure e AWS, mas a gente também fala ali da cloud híbrida utilizando vários serviços dentro da mesma cloud, né? Não sei se o termo está correto, me desculpe, não sou especialista. Eu queria mais saber de você como que funciona essa questão e o quanto isso ajuda as empresas, né? Somente a questão do multi-cloud. Claro, cara, excelente pergunta. Primeiro, vamos definir os 2 tópicos. Cloud híbrida é uma cloud em que você tem um data center, né, local, e ele está linkado diretamente com a cloud. E aí pode ser né, hoje todas elas fornecem links ali dedicados para cada uma dos sistemas e conseguimos... o Cássio voltou aí. Voltei. Mano, os caras me tocam o alarme do... Vocês estão me ouvindo aí, né? Os caras me tocam o alarme do prédio aqui, aí... Não, era só teste do alarme, que aí sai nego correndo, aí... Puta que pariu, velho. Bom, tô de volta. A pergunta aí de multi-cloud versus cloud híbrida aí, Cássio. Tô de volta, vai, mas segue aí. Pode seguir. Desculpa interrompê-los. E já caiu de novo. Vamos seguir aí. Bom, retomando o raciocínio, né? A cloud híbrida é uma cloud quando você tem o seu data center, uma extensão da cloud. Ferramentas como o VMware fornece isso, né? Apesar do VMware estar
polêmica aí sobre questão de licenciamento, mas diversos hypervisors você consegue estender a sua infraestrutura para a nuvem. Mas isso é um pouco perigoso quando você pensa do prisma do seguinte: entrar na nuvem é fácil, sair dela é extremamente complexo. Né? O interesse de todos os provedores de nuvem é que você entre para dentro deles. Sair é mais complexo. Agora, quando a gente fala em conceito de multi-cloud, aí você pode utilizar, e aí depende da estratégia que você vai ter, tudo mais, né? Você pode utilizar, por exemplo, em sazonalidades. Eu tenho o meu workload principal na AWS e quero utilizar como backup GCP, por exemplo. Se eu tiver uma sazonalidade, né? Para o varejo tem muito disso, Black Friday, né? Dia dos Namorados, Natal. Então, eu vou ter uma gama muito grande de acesso. Então, eu consigo separar isso e colocar como uma extensão do meu próprio workload principal, tendo ali DNS Load Balancers, entre outras coisas, para poder fazer esse balanceamento entre as nuvens, e eu consigo trabalhar multinuvens. Né? Tem alguns produtos, por exemplo, de SaaS, que a gente estava falando, como, por exemplo, né, alguns bancos de dados como SaaS. A Mongo já faz isso hoje, né? A Mongo Atlas. Você consegue linkar o seu banco de dados Mongo em qualquer uma das nuvens e trabalhar hibridamente entre elas, correndo dados entre elas, sem nenhuma dificuldade. Então, esse seria o conceito de você estar multi-cloud. Né? Você tem mais de um provedor de cloud com você. Não, boa. Aí, uma das coisas, isso aí é uma pergunta legítima, tá? Qual que é o benefício legítimo que a gente tem no multi-cloud? Porque, pô, dependendo ali, eu já vi utilizando errado, tá? Eu já vi um lugar onde eu passei, onde o cara deixava a instância tanto do Azure quanto do AWS ligada 24/7, um fazendo backup do outro, meio que assim dizendo. Uhum. E a empresa ali sofreu um problema, um prejuízo financeiro, vamos dizer assim, e a gente largou o multi-cloud, acho que mais por não saber como utilizar do que por qualquer outra coisa. Perfeito. Você tem algumas formas nesse sentido, como eu falei. Uma é você utilizar em sazonalidades. A vantagem de multi-cloud, por exemplo, a gente teve um problema algumas semanas atrás, eu não lembro exatamente quando, que o GCP deu uma pane, parou o GCP. Né? Se para o GCP, aí, vamos lá, parar o quê? Né? Eu e o Caso passamos por isso na empresa que a gente trabalhou lá alguns anos atrás, justamente em que parou o console de gerenciamento da nuvem que a gente trabalhava. Só que os workloads continuaram trabalhando. Né? O acesso a ele, a gente não perdeu acesso ao workload, a gente perdeu acesso ao gerenciamento. Então, a gente não conseguia fazer deploy, não conseguia alterar alguma coisa. Mas ele estava acessível. Então, num conceito desse, não é tão prejudicial. Agora, por exemplo, a própria AWS teve um caso, acho que em 2021, 2022, não lembro, em que deu uma falha no console de Kinesis dela. O Kinesis é exatamente uma ferramenta que ela gerencia toda a parte de enfileiramento dela da nuvem. E aí travou no planeta inteiro. A AWS ficou fora, né, por algumas horas durante esse período. Quem está totalmente logado na AWS, não tem nenhum workload em outra nuvem, simplesmente vai parar. Né? Então, se tiver, por exemplo, eu tenho um workload backup na Azure, por exemplo, ou no GCP, se a AWS para, eu posso subir lá e continuo meu trabalho. Com DNS, failover, eu jogo para lá, desde que meu DNS não tenha sido afetado. Né? Se meu DNS estiver na própria nuvem que deu problema, eu também vou ter esse impacto. Né? Por isso, até que, por exemplo, a NICBR coloca lá, você coloca 2 endereços para você, um em cada local diferente, que é para se um morrer, o outro responde. Né? Mas a nuvem ela é muito, muito estável, é difícil a gente ter um desastre nesse sentido. Né? E a principal desvantagem de você ser multi-cloud é o quê? É a quantidade de coisas que você está alocando em uma nuvem, você ganha descontos, né, por uso ali. Então, quanto mais recursos você consome de uma única nuvem, mais ela vai te dar de desconto. Seja ela qual for. Azure, AWS, GCP, Alibaba, né? Não importa qual seja aí. E quanto mais você usa ela, mais ela vai te dar desconto. Então, nesse quesito, acaba sendo muito mais vantajoso você consolidar do ponto de vista econômico. Todos num único local, né? Colocar todos os ovos numa única cesta. Não, boa pra caramba. Interessante, isso aí é uma pergunta legítima que eu tinha dúvida.
Agora, uma outra dúvida aqui também é o quanto o profissional de cloud teve que se especializar para criar arquivos de IAC, né? Que é o arquivo do momento, hoje tem scanner para isso, tudo mais, né? O famoso Terraform, CloudFormation, por aí vai. E os sabores aí, né? Porque já tem alguns outros surgindo. Assim, especialização, toda área precisa. Isso não tem jeito, né? E o profissional de infraestrutura, isso já é uma discussão muito antiga, que a gente já teve, inclusive, um episódio falando sobre isso lá atrás, que é justamente, todos têm que saber desenvolver. Todo mundo precisa saber. O cara de segurança precisa saber desenvolver, o desenvolvedor, obviamente, e o cara de infraestrutura, ele tem que saber desenvolver. Né? E os providers de infrascode, eles fornecem diversas funcionalidades ali que envolvem lógica de programação, né? Loopings, entre outras coisas, para facilitar para você escrever menos código e ele interpretar de uma forma que seja legível e consiga provisionar aquele workload. E dessa forma você consegue administrar muito mais fácil. Principalmente quando você coloca uma plataforma de IDP para gestão das suas aplicações, para entregar aplicações ali muito mais rápido, né? A gente tem exemplos aí no mercado, né? A gente tem o Caravelas ali com a Estônia, a gente tem o Fury com o Mercado Livre, são plataformas de IDP, tem o próprio Backstage da Spotify, que foi desenvolvido e entregue para a comunidade, né? Tem muita gente desenvolvendo em cima do Backstage. Então, por baixo disso, se você não tiver uma lógica muito bem feita de IAC ali, não adianta nada você ter uma plataforma de IDP. Você não vai conseguir entregar a velocidade necessária para a entrega de novos workloads. Boa. Voltou, Cássio? Tá estável? Parou de cair? Tá estável. Tô parecendo... Eu preciso de outro Cássio, porque quando um cai, o outro assume, entendeu? Você estava falando de backup aí, multi-cloud, tá vendo? Precisa de um multi-host também agora, né? Caralho, velho. E olha só, simulou aqui exatamente isso. Nosso host, nosso principal, né, caiu. Local do login falhou. E nós continuamos trabalhando enquanto ele estava se estabilizando. Sensacional. O multi-cloud aí com menos potencial ali, ó. Tá subindo por enquanto. Eu sou Alibaba nesse exemplo aí, ó. Chama de Alibaba nesse exemplo. Essa discussão é boa. Eu queria entrar agora numa outra seara, né? Que é a seara de custos. Porque, por exemplo, eu lembro de um ataque entre aspas, né? Mas eu lembro de um ataque que eu fiz na época que eu fiz Impacta. Fiz um curso da Impacta Tecnologia. Tinha um cara lá no curso que eu não ia com a cara dele. Sabe quando você não vai com a cara de alguém assim? Eu não fui com a cara desse maluco. E ele tinha um site que era hospedado na local web. Ele tinha um sitezinho lá que ele fazia, sei lá, vendia café, sei lá o quê. Hospedado na local web. E eu lembro que na época o tráfego da local... Acho que ainda tem algumas coisas assim, muita coisa assim. O pagamento era por tráfego. E o site dele devia ter, sei lá o quê, 100 pessoas no mês. Aí eu fui lá, meti um botzinho lá, um crawlerzinho, pra arrebentar de request. Então ele teve, sei lá, milhões de requests no dia. E eu lembro que no outro dia no curso, ele falando pra um cara lá no curso, putz, estourou minha conta da local web porque eu tive muito acesso no site. E eu não sei de onde veio, não sei o que lá. Na época não tinha log, não tinha nada assim, não tinha se preocupado com isso. O site tava no ar, tava funcionando. Então, assim, eu lembro que eu consegui causar esse impacto, né, no bolso. Fiz de certo modo ele gastar, ele tinha dinheiro, fiz de certo ele gastar uma grana ali. Mas esse é o ponto agora. Até que ponto a nossa escalabilidade tem que ser automática? É lógico, talvez o negócio vai drivar um pouco disso, né? Olha, eu tô trabalhando numa infraestrutura crítica, então tem que ter multi-cloud, tem que ter backup, tem que ter um plano de contingência, plano de continuidade de negócio. Mas, putz, eu tenho um e-commerce aqui, até onde eu vou escalar? Até 1 milhão de máquinas? Até infinito? Até estourar o cartão de crédito? Ou eu vou botar um limite? Porque eu posso ter, e não é incomum isso acontecer, hackers que querem ele quer causar dano à empresa. Ele não quer roubar dados, ele não quer fazer fraude, ele quer danificar aquela marca. Então ele vai tentar causar indisponibilidade ou aumentar os custos, né, atacar recursos. E esse é um recurso, né, muito, muito poderoso de conseguir fazer. Como é que é isso aí, Vini? A gente tem que olhar para isso? É uma responsabilidade do provider? Eu uso a Microsoft, então a Azure, então a Microsoft que resolve isso. Ou eu tenho que configurar os meus serviços para não ter um problema desse, entendeu? Claro. Isso é o que é chamado em nuvem de responsabilidade dividida. Né? Tem uma escala da nuvem,
que eu não lembro exatamente de cabeça como é que ela funciona, que determina. Se você está utilizando a nuvem como um IaaS, então a nuvem ela tem responsabilidade de chegar até a disponibilidade do hardware. Do software para cima, gestão de patches, segurança, tudo é responsabilidade do próprio cliente. Se eu estou utilizando um PaaS, né, que é Platform as a Service, então a responsabilidade fica mais dividida. A nuvem se preocupa com software, se preocupa com licenciamento, se preocupa com updates e você só se preocupa com seus dados que está ali colocado. Isso é muito utilizado para banco de dados, principalmente, né? É a melhor forma de exemplificar um Platform as a Service. E quando a gente fala em SaaS, aí quer dizer que eu, como cliente, eu só quero usar. E aí toda a responsabilidade é da nuvem. E aí, inclusive, nesse sentido. Quando você colocou sobre custos de acesso, todos os provedores de cloud, eles cobram por acesso. Todos eles. Independente. Né? Porque é justamente onde eles vão... É a entrada, né? Então, assim, é até o que eu estava falando com o Marcos. Para entrar na nuvem, ele nem te cobra. Para sair dela, ele te cobra. E a saída é justamente esse conceito de acesso externo, quem está batendo no seu workload e saindo, provendo ali uma página web, uma aplicação web, seja lá o que for. Né? Então, a escalabilidade ela tem que ser muito bem dosada para que isso não estoure o custo. Você não pode escalar o infinito e ir além. Né? A nuvem é o seu limite, como é o tema desse episódio. Então você tem que ter um plano ali justamente de análise de quanto que seu workload tem consumido para você escalar até aquele ali. Você sabe, o meu budget chega até aqui, então eu vou escalar até aqui. E se não der para escalar mais? Não deu. Parou o meu workload ali, porque senão o negócio fica insustentável e eu não vou ter dinheiro para pagar. A grande verdade é essa. E aí, como que eu me protejo, por exemplo, né, de uma época que eu não tô numa sazonalidade, não tô numa Black Friday, não tô num Natal, Dia dos Namorados, seja lá qual for, uma pandemia, que é o meu caso, né, trabalho na área de saúde, minha sazonalidade é uma pandemia. É engraçado as pessoas perguntarem, mas que tipo de sazonalidade que vocês têm? Fala, cara, geralmente é de segunda-feira, das 9h ao meio-dia, aumenta 15% o meu workload, né? E uma sazonalidade de verdade, cara, só tiver uma pandemia. Né? A área da saúde, a grande verdade é essa. É bem estável nesse sentido. Mas se você não tiver alguns guarda-reios, né? A AWS fornece o AWS Shield, o Azure fornece, acho que o Amazon Firewall, ou alguma coisa nesse sentido, justamente para bloquear ataques nesse sentido, que seria DDoS, né? A gente pode chamar um tipo de DDoS, nesse caso, que é aumentar o request sem muitos motivos ali. Né? E aí você tem alguns guarda-reios que te protegem nesse sentido. Então, por isso que é uma bola dividida. Você tem que ter acesso, você tem que colocar esse tipo de produto, vai pagar um pouco mais, mas vai te trazer a segurança de você não ter, por exemplo, um ataque nesse sentido, um Cássio da vida querendo espancar a tua aplicação só porque ele achou não foi com a sua cara. Só porque não foi com a tua cara. Inclusive, a maioria dessas ferramentas anti-DDoS ou DDoS Protection e tal, eles também cobram por tráfego, mas o tráfego bloqueado. Né? Porque, obviamente, o tráfego tá passando ali, mas quando ela precisou agir, ela vai bloquear ali. E assim, às vezes o pessoal não tem muita ideia o que é um ataque de DDoS, né? Cara, ataque de... Talvez para exemplificar, assim, o ataque de DDoS, para quem é de São Paulo, é mais fácil entender. É todo mundo indo pra praia no Ano Novo. Isso é um ataque de DDoS. Na Imigrantes, na Anchieta ali. Tipo assim, a estrada tá preparada... a estrada tá preparada para, sei lá, 1.000 carros por hora. E aí, no fim de ano, é 10.000 carros por hora, tá ligado? Então, tipo, assim, um DDoS é literalmente uma escala muito grande, né? O que eu fiz lá no site do cara foi um crawling, não foi um DDoS, né? Até porque o DDoS tem que ser distribuído, né? De vários IPs, de várias localidades, tal. Tem toda uma técnica ali por trás. Então, tem ferramentas exclusivas, específicas, que vão ajudar com relação a isso, além das próprias clouds, além dos próprios provedores. A Cloudflare talvez seja um grande player aí que faça isso, a Akamai, enfim, dentre outros. Todo mundo que faz o AF, de certo modo, faz CDN, de certo modo também faz DOS Protection. Boa, eu acho que esse tema de custo ele é um tema importante, porque às vezes parar para pensar um pouquinho, né, Marcos? Do ponto de vista do atacante. O atacante ele vai ter algumas motivações. Então, ou ele quer roubar a tua informação para vender essa informação,
Ou ele quer uma fraude direta no teu business, é o teu dinheiro, é o teu ponto, é alguma coisa nesse contexto, ou ele quer a tua marca, ou ele vai direto na disponibilidade. Então, eu quero só deixar eles fora do ar, eu quero pichar o site. Então, sempre vai ter uma motivação. Então, às vezes, olhar o teu negócio desse ponto de vista, dessa ótica, né? Olha, tá, quem é o meu inimigo? Quem seriam os meus potenciais atacantes e tudo mais? Inclusive, curiosidade, né? Tá tendo... A Netflix está expandindo aqui na Polônia e eles estão abrindo... Vai ser o segundo maior polo fora dos Estados Unidos de tecnologia da Netflix aqui na Polônia. Estão contratando e tal, enfim. Então, conheço uma galera lá já. E fica pensando, cara, imagina, trabalhar na Netflix, que é do entretenimento. Quem é o inimigo da Netflix? Quem que vai atacar a Netflix? Aí você pensa, pô, tem muita galera... Fala aí. A HBO, né, o concorrente. Então, você vai ter concorrência? É porque assim, você não pensa só na plataforma aplicativo, né, o aplicativo da televisão. Você vai pensar, cara, os caras estão produzindo série, então tem informação ali de um negócio que vai ser um episódio que vai lançar de uma série X que não pode vazar, o roteiro, quanto custa. Então, tem uma série de coisas ali por trás. Mas é entretenimento, aí você fala, quem é o inimigo? Aí você começa a pensar um pouco mais a fundo, você vê que tem uma discussão assim, mas a Netflix é meio woke, é cultura mais esquerda. Então já tá claro que o inimigo é a galera da direita. Ou, putz, o governo, quem vai atacar o governo? Quem vai atacar o governo? É alguém que quer fazer uma fraude, roubar dados, ou é alguém que só tá descontente com o governo, por exemplo, quer causar indisponibilidade do serviço? Que aí, sei lá, aí é lado direito, esquerda, tanto faz. Então, quando você para pra pensar dessa ótica, quem é o teu atacante, quais as motivações dele, isso, de certo modo, driva a tua segurança. Porque nem quando eu trabalhei na Serasa muito tempo, cara, a Serasa só protege dados financeiros. Então, assim, quem é atacante? Qualquer fraudador quer atacar a Serasa. Qualquer crime organizado passa a ser alvo ali, né? E quando a gente trabalhou na CVC, né, Vi? Na CVC, cara, quem quer atacar a CVC? Fraude. Né? Tem um aspecto muito específico, né, do atacante ser uma fraude. Não é o cara que quer causar indisponibilidade ou coisa do tipo, até por conta do mercado. Então, o meu ponto aqui, acho que é esse, é olhar nosso ponto de vista de segurança. O nosso business, ele tem certos inimigos por padrão, né, por definição. Quem vai atacar um hospital? Cara, hospital é hacktivismo, né? O Vini tá na área da saúde agora. Ninguém vai lá atacar o hospital porque quer fazer uma fraude. Eu quero fazer uma fraude. Mano, cara, que fraude. Um ou outro, assim, né? Eu digo, mas assim, mas não é o principal, entende? Não, que tem fraude, tem que ter pagamento, tem dinheiro. O principal atacante de um hospital, ele quer invadir para coletar dados, né? Dados de saúde são extremamente sigilosos, e isso vale... Né? Dinheiro, né? A gente teve em 2000... imagina você pegar o dado de alguém famoso ou importante e as pessoas têm uma doença crônica que não foi divulgada. Quanto informação vale? Tivemos em 21, né, um mega vazamento dos dados de saúde que saiu lá, os dados de saúde do próprio presidente da República na época. Né, vazou os dados de saúde do presidente da República, de diversos... O Vini tá trabalhando, se você quiser falar o nome, pode falar, tá? Mas onde o Vini trabalha, acaba que muita gente famosa usa. Sim. Né? Então, o Marcos falou agora, cara, às vezes pode ser uma coisa nesse contexto. Mas, assim, no meu ver, talvez não seja o foco principal. Tipo, o cara vai falar, eu preciso de dinheiro, eu vou atacar um hospital. Não, eu vou atacar um banco, vou atacar uma fintech. Você entende? Então, o primeiro target não acaba sendo no hospital para esse cara que quer atacar. Então, esse é o meu ponto, que às vezes o business vai, de certo modo, direcionar o teu apetite, né? Essa palavra que é legal, né? O teu apetite de segurança para sua proteção e o que você tem que fazer ali nesse contexto, né? E nem o Marcos. Pode falar. Com a quantidade de ataques que sofre, né, a área da saúde. Eu não tinha essa noção antes de vir trabalhar na área da saúde, o quanto que é sensível essa área. Né? Então, tem um investimento muito grande, né, pelo menos aqui, com a área de segurança. Né? A gente trabalha muito forte na área de segurança para que a gente possa impedir que dados vazem. Né? Tem monitoramentos de diversas formas aqui porque são dados extremamente sensíveis, como colocou. Né? Tem muitas pessoas importantes, né, os notórios, que utilizam o hospital que não querem seus dados expostos de qualquer forma. Sim. Marcos, você ia falar alguma coisa? Criptografa tudo, né, Marcos? Tudo. Desliga o log, faz alguma coisa aí, já era. Desliga o log. Você sabe dessa, Vini? Do quê? O Marcos tem história. Só os ouvintes assíduos aqui sabem dessa história. Que o Marcos... Conta aí, Marcos, de novo.
Não, o que acontece? Eu trabalhei numa empresa. Essa empresa, ela Gigante prestadora de serviços do Brasil. gigante ali, prestava serviço de limpeza empresarial ali e segurança patrimonial também. E era um grupo ali de 40 empresas, cara. Era gigante. Nossa. Enchia mais de 50 mil funcionários, tudo. Só que a gente não tinha segurança, literalmente, tá? Não tinha um time de segurança. O gerente ali só estava preocupado em reduzir custo. Eu cuidava do sistema na época de gestão de RH da empresa. E a gente estava ficando sem espaço de armazenamento. Era data center interno, a gente não tinha começado a migração para a nuvem ainda. E começou a ficar sem espaço. E a grande ideia do gerente foi: desliga o log para economizar espaço. Sensacional. Os logs estão ocupando muito espaço, a gente está sem armazenamento. Dito isso, foi feito ali com autorização, depois de chorar muito, explicar os motivos, mas desligamos os logs. Houve um vazamento de dados interno, onde alguém capturou os dados ali de um outro empregado que estava em processo judicial, entregou esses dados para a pessoa, e a pergunta foi: busca no log aí para ver quem foi que fez isso. Meu, o próprio chefe dele pediu para ele buscar nos logs. E log? No log. Aí foi explicado, então. O senhor pediu para desligar os logs. Não temos como capturar, não temos como fazer nada. Errou! Esse é um outro gargalo que a gente tem em nuvem também, né? Armazenamento, logs. Né? Hoje a gente tem diversas formas de você armazenar logs em nuvem de uma forma mais barata. Né? Eles já provêm esse tipo de coisa. E aí, obviamente, nesse quesito, puxando já para o nosso papo que a gente estava tendo aqui, você ter políticas de expurgo, porque o log ele não precisa ser eterno, mas ele tem que ter um tempo ali para você validar, né? Para o mercado de saúde, a gente tem que reter por 10 anos, né? Informações. Então, a gente tem financeira acho que é 5 anos, dependendo da data financeira, são 5 anos. Uma série de regrinhas. Então, que é 10 lá anos. na empresa estava no começo do Marco Civil, então a gente não tinha ainda ali um período exato. Só que assim, foi cagada do cara ali, dava pra ter feito outra coisa. A gente nem tinha política de analisar logs, se tem uma ideia. Então, os logs estavam ali só de enfeite. Não tinha um time de segurança. Eu tentei contratar o Cássio uma vez lá pra fazer pentest pra gente. Foi negado e era o. Essa história de valor desliga o risório. log, eu só lembro do Jacama, naquele episódio lá. Não tem como, velho. Não tem como. Essa vergonha da profissão. Ai, cara. Olha lá no isso. Cássio. O conceito da gente usar a nuvem. A nuvem ela é muito amiga, desde que você saiba realmente como utilizá-la. Né? E aí, você tendo guarda-redes, conhecimento profundo sobre cada uma delas, você consegue literalmente usar tudo que você precisa com um custo adequado, não vou dizer custo baixo, porque não é o custo adequado, e assim você pode seguir realmente sua vida feliz no caminho das nuvens. Boa. Cássio, eu tinha mais perguntas, só que eu acho que o tempo hoje tá meio escasso. O tempo tá escasso, eu caí, morri, a nuvem de contingência aqui. Deixa eu só rodar um negócio aqui, quer ver, ó? Se o Vini, não sei se o Vini sabe disso. Devil May Cry. Mano, Temos no final, é horrível. Temos um quadro aqui, Vini, que é o Devil May Cry. Desenvolvedores devem chorar. E a gente sempre fala alguma coisa do dia a dia, alguma prática, o que é que seja, que faz o dev chorar, coisas que o dev não gosta. É pra arrumar treta mesmo, entendeu? O que você acha que na tua área de cloud e infra que vocês fazem no dia a dia que o dev não gosta, que o dev chora, ou algo que você gostaria de fazer? Fala, não, esses devs estão me irritando, eu vou... Simplesmente a hora que eu limito o workload dele, que não vai escalar e pronto. Acabou. Eu corto, escala e acabou. Vai ser isso. Boa. Mas não, refaz sua aplicação, volta, você tá em loop infinito aqui, tira. eu diria que é tirar o acesso de criação na nuvem. Ele não pode criar mais nada, ele só usa o que tem lá. Não, já nem pode ter. Ah, não, tem lugar que os caras... Ô, meu amigo, tem lugar que os caras fazem tudo, né? Até um dos momentos que nosso host estava fora, a gente estava falando sobre a plataforma de IDP. O IDP serve justamente para isso. Né? Hoje em dia está muito forte isso. Estava dando um exemplo de algumas empresas construindo seu próprio IDP, né? O Caravelas com a Stone, o Fury com o Mercado Livre, né? São exemplos que a gente vê no mercado de construíram IDPs
né? A gente está construindo o nosso também, baseado, igual todo mundo, no próprio backstage do Spotify, que fornece ali toda um guarda-reio, uma maneira do desenvolvedor solicitar seus workloads de uma maneira segura, com autenticação, com validações, já com documentação viva, né? E com isso a gente consegue entregar, né, uma maneira, e ele não precisa mais ter acesso, né? Para que ele precisa ter acesso? Ele já tem plataforma de monitoramento, já tem um IDP, ele já tem a URL. Para que ele precisa de acesso à nuvem? Boa. E você, Marcos, tem algum Devil May Cry pra você hoje? Tem, cara. E foi um bagulho que me deixou com raiva também. Me fez eu chorar. Corta o acesso. Não, fazer o desenvolvedor criar um README bem feito com uma boa justificativa para rodar aquela aplicação. Nossa. Cara, eu vou te falar que o IDP ajuda com isso. Por isso que a gente está investindo muito nisso. Cara, vai fazer o README aqui, manualzinho com Markdown, vai tomar no cu. Mas agora com IA, todos os caras não tem que reclamar mais disso aí, cara. Agora faz. Se a empresa é aberta, beleza. Mas nem toda empresa dá acesso, né, Cássio? Mas o cara faz em casa, ele vai fazer em casa. Ele vai fazer em casa. Backstage, cara. Você não consegue copiar e colar. Imagina o Dev fazendo aí. O Backstage, eu acho que eu usei o Backstage na empresa que eu tava antes, o pessoal usava lá, é bem interessante, mas tinha que customizar. Ele puro, ele era meio esquisitinho. Claro, tinha que customizar. Mas foi bem. Era bem bacana. Acho que essa questão, né? Talvez volta 15 passos para trás, né? O princípio de segurança de least privilege, né? Menor privilégio, menor acesso. Acho que tudo isso se aplica em qualquer contexto e a cloud mostra muito isso, que com o controle devidamente implementado, as políticas devidamente implementadas, você tá... Vou usar a palavra que o Vini mais usou no podcast. Eu tô quase que uma IA que analisando em tempo real. Você cria um guarda-reio pro cara não fazer essas besteiras, né? Eu tinha um chefe que ele falava assim, cara, é gado. Gado, você tem que botar o cercadinho, gado não vai passar do cercadinho. Ponto. Então, tem que criar os cercadinhos ali em volta pros dev, né? Bom, Devil May Cry de hoje, vocês vão chamar de gado. Parecendo pra quem assiste o Rasta, né? O Rasta News lá, eles chamam o pessoal de gado demais, né? Enfim. Pessoal, acho que era isso. O tempo é corrido. Vini, obrigado aí por mais uma participação. Uma temporada inteira, mais um episódio. Tá convidado de novo. Sempre que a gente puder achar agenda e tópicos aí, a gente vai. Vamos sempre aí trocar e compartilhar informação com a galera, que eu acho que é muito importante. Deixa a mensagem final pra galera e a gente se despede. Claro. Usem a nuvem. Ou, como diz, né? Deadpool, bebam água. Usem a nuvem. Não, assim, né? Tenham cuidado ao utilizar, né, certos produtos que a nuvem oferece. Às vezes ela só quer colocar lá. E muitas vezes é um produto que você não tem necessidade de utilizar, né? Tem algumas coisas que eles fornecem que não tem tanta necessidade, né? Vou dar um exemplo claro aqui. Por exemplo, né, você tem alguns produtos na própria AWS que não fazem muito sentido para o seu workload. Para que eu vou usar um cognito para poder fazer a autenticação do meu usuário interno da empresa? Se você tem um Active Directory, você já tem isso. Não precisa criar uma camada extra com cognito, por exemplo. Agora, por exemplo, não, vou utilizar porque todo o acesso de cadastro, de clientes que vão entrar, eu não quero guardar isso no meu banco. Beleza, aí faz sentido você utilizar. Então, tem produtos que fazem sentido. Então, analisem de verdade o produto antes de você realmente sair usando. Façam POCs, construam ferramentas para antes de sair utilizando, porque depois a conta chega, né? E como eu falei, entrar na nuvem é fácil, sair dela é muito complexo. Caraca. Boa. Vendo, Marcos? Entrar é fácil, a entrada é fácil, Marcos, mas a saída é dolorosa, viu? Cuidado. Eu lembro disso toda vez como pimenta. Bom, é com essa que a gente encerra o episódio de hoje. 177 episódios a partir deste episódio, né? Então, 177 episódios aí já para você acompanhar o DevSecOps Podcast. Sempre lembrando da Nova 8, Gold Security, Digital Woke e Purple Bird, nossos parceiros, que tá sempre aqui com a gente. Então, a gente se vê na semana que vem. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Marcos Santos. E aqui foi o Vini Cavalheiro, mais uma vez. Ele ainda lembra. Fechou, pessoal? É isso. Tchau, tchau. Valeu. Beijo, Luiz. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.